Começa agora, Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma edição do Vitrine Literária com Francisco Grijó aqui pelas plataformas da Rede Vitória, YouTube, Spotify, na página de vídeo do Folha Vitória. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês antes de a gente começar. Eu recebo muitas devolutivas de algumas pessoas que falam sobre o programa Vitrine Literária, que é um programa específico de literatura. E um dia desses alguém falou: Grijó, o seu programa não tem diversidade. E eu discordo veementemente. Nós tratamos aqui de vários assuntos ligados à literatura e a diversidade existe. Mas, conversando com essa pessoa, eles disseram: Grijó, você nunca levou um rapper. Bem, isso é um erro. Eu já trouxe aqui o Estel Miranda, já trouxe aqui o Lucas Jaques, já trouxe aqui o Chacal, e hoje vou trazer uma figura muito importante na comunidade capixaba ligada à ideia de diversidade. Só que antes de eu mostrar essa figura, eu vou ler para vocês o que ele representa, porque não é uma coisa muito simples. Ele se chama Carlos Abelhão, uma figura que eu já conheço há algum tempo. Poeta, escritor, compositor, rapper, músico, militante do movimento hip hop desde 2003, ou seja, já há 21 anos, estudante de pedagogia, ex-presidente do Instituto Tamo Junto, ex-gerente de juventude do Espírito Santo, produtor cultural, sócio do Núcleo de Atendimento à Comunidade Articulada e Organizada, o Grupo Nação, educador social, articulador, ativista comunitário, pesquisador empírico de tecnologias sociais, idealizador do Sarau Poetizando e do projeto Coisa de Mulher, que discute o feminicídio, etc, etc, etc. Bem, só por esse currículo você já entende que eu estou falando com uma figura importantíssima. Está aqui junto comigo Carlos Abelhão, uma figura importante, uma figura que tem uma bagagem cultural muito importante e que vai conversar com a gente justamente sobre a ideia de diversidade. Mas eu trago para você logo de cara, Abelhão, o seguinte. Primeiro eu agradeço a você estar aqui, muito, muito bom, espero que você retorne. Tenho vontade de fazer uma grande mesa redonda com você, Estel e outras figuras. Mas eu quero trazer para você o seguinte: existe uma parte da elite, se ela está certa ou se ela está errada, é outra discussão. Mas existe uma parte da elite que diz que rap não é literatura. Sendo que o rap são as iniciais de Rhythm and Poetry. Rap é literatura? Primeiro, Grijó, uma satisfação maravilhosa estar aqui no Vitrine Literária. Obrigado. É incrível, incrível, né? Um programa que eu acompanho, pessoas maravilhosas que eu admiro aqui no Espírito Santo já passaram por aqui. Me sinto muito honrado em estar aqui. Para responder essa pergunta, cara, eu acho que a gente precisa pensar em várias questões, né? O rap por si só é ritmo e poesia. As pessoas, né, da elite ou outras pessoas que falam que não é ou se é, eu acho que assim, o que João diz de Pedro, diz mais de Pedro do que de João. Então, assim, tudo depende do ponto de vista e da vista de quem está olhando, né? Então, assim, eu acredito que o rap é literatura, é poesia, também gosto de conversar com quem acredita que não é. Eu acho que a gente vivencia um momento que é muito polarizado a discussão, então é necessário acolher também quem pensa diferente. Mas é muito importante que a gente respeita, né? O rap é um dos elementos da cultura e do movimento hip hop que está aí há mais de 50 anos salvando vidas. Inclusive, eu sou fruto disso também, tive a vida transformada e modificada por causa do rap, por causa do movimento hip hop. Eu digo isso num momento onde eu vivia num território cheio de violações de direitos humanos e que eu não sonhava mais, não tinha mais perspectiva. Então veio o rap e a música falando que eu podia sonhar, mostrando para mim quem era a minha história, me tirando de um processo de invisibilidade social e me levando da minha comunidade para outros territórios. Então, por meio da música, por meio do hip hop, eu consegui ter mobilidade urbana, consegui ampliar o meu repertório, o meu horizonte, fazer conexões e sonhar.
Então, assim, e por meio desse sonhar, eu falei, é possível entrar na universidade, é possível eu viajar para outros lugares, é possível eu conhecer pessoas, é possível eu viver num bairro que não falte água 5 dias. Essa experiência que você teve consigo mesmo, ou seja, essa experiência que levaram a você leva agora como educador social. Eu conversei com o Chacal aqui, que você conhece muito bem, né? Sim. E o Chacal é um educador social e ele falou pra gente sobre isso. Você também trabalha nessa área, mas você trabalha como educador social, pelo jeito, há mais tempo do que ele. Ou seja, eu estaria correto em dizer que você aproveitou uma experiência que era sua como educando para se tornar um educador? Como é que esse trabalho de educação social que você faz encerra? Olha, eu acredito... E como é que a literatura entra nisso? É engraçado, né? Porque, assim, o Freire, ele vai falar muito do amor, do compromisso, da ética, né? Tudo começou na minha vida a partir do momento que eu não aceitei a realidade que estava desenhada para mim, que era uma realidade de não vida, né? Então, quando eu tive contato com a música, com o hip hop, eu fui me conectando com a cidade, me conectando com outras pessoas. Eu fui aprendendo coisa. E tudo aquilo que eu aprendia, eu queria ensinar para os jovens da minha idade, do meu território, do meu bairro. Falar, olha, é possível ter uma quadra de futebol ali, existe uma Assembleia Legislativa lá, existe uma biblioteca estadual que a gente pode acessar e tem computador. Então, o processo de eu me tornar educador social foi um processo quase empírico, sabe? Assim, aquela questão bem griot, bem africana mesmo, né? Da gente vai, aprende, compartilha, ao mesmo tempo que você ensina, você aprende, você ensina. E dessa forma eu me torno educador social. Mais tarde eu senti a necessidade de qualificar um pouco mais esse saber, de sistematizar tudo isso. Então eu fui estudar, entender um pouco mais desse processo de educação não formal, né? E utilizando a arte, a cultura como uma ferramenta de conectividade, de transformação. E aí eu fui me conectando com outras pessoas, com outros lugares, com outro universo. Eu sou educador social já há quase 20 anos, né? Trabalhei por muito tempo aqui em Vitória, em equipamentos públicos, trabalhei no CRJ, Casa da Juventude, Núcleo Afro do Modê, trabalhei no CRAS, trabalhei no CREAS, Projovem Adolescente. Hoje eu desenvolvo um trabalho na SER, né, como educador social, como educador popular. Venho pesquisando muito a questão também da saúde, né? Eu penso em me tornar um educador popular em saúde, porque é uma demanda, é uma necessidade gigantesca que a gente tem nesses territórios, mas sempre utilizando a arte, a cultura, a poesia, a literatura. A poesia entra nisso. Quando eu era criança, quando eu era jovem, Grijó, eu tinha muito medo de sair de casa porque onde eu morava era muito violento. Então, eu escrevia muito. Naquela época, né, não tinha internet, não tinha nada. A gente tinha um caderninho e eu tinha um diário. E todo mundo achava estranho porque eu era o único menino naquela época que tinha um diário. E eu não deixava ninguém ver o meu diário. Né? E eu levei uma vez o meu diário para a escola. Eu lembro que eu me apaixonei perdidamente pela minha professora de matemática. Então, já um beijo aí para minha professora de matemática, sabe? E aí eu escrevia versinhos para ela, Grijó, falando que eu amava ela, daquele amor incondicional. Isso você era garoto? Era garoto, era criança, tinha 11, 12 anos. E aí uma vez indo para aula de educação física, com minha mochila, com as minhas coisas, eu fui correndo, o caderno caiu. Meus amigos pegaram. E aí espalharam para a escola inteira, Grijó. Os meus versinhos, a minha paixão louca pela minha professora de matemática. Todo mundo riu demais, todo mundo zoava demais. Isso chegou até a minha professora de matemática. E aí ela me chamou para conversar. Meu coração disparou, Grijó. Eu não sabia o que fazer. E isso ela... já é por si só literatura, né? Já é literatura, já é um romance, já é uma coisa maravilhosa, né? E ela me chamou e falou bem assim, você tem um talento, você tem um dom. E você precisa continuar escrevendo, usando esse dom para encantar, para falar desses amores, desses sentimentos. Você escreveu coisas tão profundas falando de mim, mas você também está falando de você. Você precisa continuar escrevendo sempre. E amores vai ter sempre na sua vida. Você ainda é um pré-adolescente, você vai amar muitas outras pessoas na sua vida.
e dali para frente... Isso foi educação também. Foi educação. Isso foi educação. Isso foi maravilhoso, porque ela poderia ali ter quebrado. E eu nunca mais poderia... E o Carlos Abelhão não estaria aqui hoje. Não, exatamente. É o que acontece na escola. E eu lembro que aí já na minha passagem ali do ensino fundamental para o ensino médio, eu estava tendo uma aula de literatura. E aí eu escrevia do meu jeito, eu ainda não tinha uma estética, não tinha uma sistematização, não conhecia os grandes clássicos, e a professora ela nos apresentou Manuel de Barros. Hoje eu amo Manuel de Barros, mas naquela época... E é difícil o Manuel de Barros aparecer na literatura. Eu odiei Manuel de Barros. Eu era só um adolescente, eu tinha, sei lá, 15 para 16 anos, e aí eu li uma poesia do Manuel de Barros que era Ontem choveu no futuro, ou ontem choveu no passado, eu não entendia nada. Não entendia nada. É difícil fotografar o silêncio. Eu não entendia nada naquela época, eu fiquei aborrecido com o Manuel de Barros. Briguei com o Manuel de Barros. Fui me encontrar com o Manuel de Barros muito tempo depois. Já mais amadurecido. Amadurecido, um clássico. Hoje eu sou apaixonado pelo Manuel de Barros. É um dos meus escritores favoritos, assim como o Estel Miranda, assim como o Chacal, assim como Daniele Dias, assim como Riciane Queiroz, assim como Carlos Drummond de Andrade, né? Assim como tantos outros, né? Como Elisa Lucinda, como Maria Carolina de Jesus. Sou apaixonado pela literatura, pela poesia, e eu acredito que isso é educação. Isso, para mim, é um processo de ensino-aprendizado, é pedagogia pura. Mas você citou vários poetas aí, poucos deles são brancos. Né? O Drummond é branco, né? Mas os outros que você citou são todos negros. A minha pergunta é uma pergunta que eu trago com muito respeito sobre isso, né? Inclusive sobre a ideia de negritude. Tem mais valor para você essa poesia que vem de um ambiente mais vulnerável, que vem de um ambiente mais difícil, que vem de um ambiente mais castigado? Essa poesia que brota desse ambiente, para você, tem mais valor do que a poesia que nasce da academia, por exemplo? Grijó, isso é polêmico. Isso é polêmico. Eu quero que você fale o que você Vou falar quiser. o que eu tô sentindo, porque aqui a gente tá em casa, né? Algumas pessoas aí eu sei que vai me criticar pra caramba. Pra mim, Grijó, assim, até porque o meu escritor favorito não é negro, né? Meu escritor favorito é branco, que é o Pedro Juan Gutierrez, que é um cubano. Certo, cubano. Amo o Pedro Juan Gutierrez, né? Sou apaixonado por ele. Mas também não é branco. Ele não é totalmente branco, ele é pardo, né? Mas, Grijó, não é que tem mais valor ou menos valor. Eu não gosto de colocar nesse lugar de hierarquização. Tudo bem. Eu acho que poesia é poesia e ela toca de um jeito que cada um vai sentir de um jeito diferente. Para mim, Grijó, às vezes essa poesia que vem desse lugar de vulnerabilidade, às vezes fala mais comigo por conta da realidade. Parece que... Da identificação? É mais direto, me toca mais. Não é que tem mais valor. A literatura da academia, para mim, os grandes clássicos, é incrível, eu adoro ler. Eu acho que a gente tem que partilhar. A gente não pode botar cada um no seu lugar, a gente precisa furar a bolha. Então, para mim, poesia e literatura tá em tudo quanto é canto. Tá na rua, tá na favela, tá na academia, sabe? Tá nos clássicos, como também tá no zine, tá no popular. Então, para mim, não existe uma hierarquização. Existe o sentir. Então, cada um sente de um jeito. Certo, eu vou ler um texto. Eu vou ler um texto do qual eu gostei muito. Seu texto. Deixe-me só achar aqui. O texto diz o seguinte. Deixe-me só ler rapidamente aqui. Ele diz: escrever. É um texto metalinguístico, né? Eu simplesmente escrevo. Escrevo para fugir das dores, para fugir de mim mesmo. Escrevo porque sou covarde e não tenho coragem de dizer para o mundo como me sinto. Um poeta como você, um poeta que se assume poeta, que tem uma literatura de enfrentamento saudável, esse poeta foge de si mesmo? O tempo todo, Grijó, o tempo todo eu vivo numa dicotomia de perguntar o tempo todo quem sou eu, qual é a minha missão, se a minha arte, se a minha literatura tem que ter uma função social ou não. Me cobram muito isso o tempo inteiro, falando que a minha literatura tem que falar da onde eu venho, das dores, das vulnerabilidades. Eu só quero falar do orgasmo, eu só quero falar das plantas, das dores. Então, quando eu escrevo, muitas vezes eu estou fugindo de mim mesmo, eu estou fugindo dos meus monstros, eu estou fugindo dos meus medos, das coisas que eu tenho medo de encarar.
eu sinto que muitas vezes existe dois eu dentro de mim mesmo. Só dois? Na maioria das vezes. Um aparece, né? Umas pessoas vezes, o outro não. Então, muitas vezes eu estou sofrendo calado, eu estou vivendo os meus dias cinzas, os meus dias escuros, e aí eu escrevo. É pura dor. E é incrível porque a literatura faz isso. O que é dor para mim, quando vai para o papel, se torna boniteza nos olhos das pessoas. Então, a poesia, eu acho que ela é apaixonante por isso, mas eu vivo fugindo de mim mesmo. Já me perguntaram algumas vezes, Abelhão, se quando eu escrevo eu sofro. Não, absolutamente não. Eu me divirto muito escrevendo, eu gosto do que eu escrevo, eu me divirto, eu gosto mais de mim quando eu estou escrevendo. Mas eu conheço muita gente que fica angustiado, que sofre com o texto. Você acha que a sua literatura, ela brota da angústia? E, outra pergunta, eu entendo perfeitamente quando você fala de escrever sobre a sua realidade, uma realidade mais vulnerável. Mas você é capaz de ver o mundo fora da sua bolha. Eu quero saber de você o seguinte: é angustiante a sua literatura? Em determinados momentos, sim. Em determinados momentos, não. Eu acho que... Ela pode brotar da felicidade também? Ela brota da felicidade, ela brota. Por exemplo, eu tô trabalhando num projeto agora chamado Memórias de um Canceriano, né? Então, assim, todos os textos, todas as poesias são frutos de felicidade, de encontros, de amores, de desamores, de lugares ou coisas que eu criei, realidade que eu criei a partir da minha percepção. Então, brota da felicidade, brota da angústia, brota de diversos lugares. Às vezes, os meus textos vêm de inspiração e às vezes vêm do que eu observo, né? E às vezes vem do que eu crio. Eu costumo criar mundos, ilusões, ficções, sabe? Eu vou para a beira da praia e fico imaginando a lua, e ali eu fico imaginando amores avassaladores, fico imaginando possibilidades de eu navegar em outros territórios. Então, às vezes é angustiante, às vezes não. Quando vem da dor, e aí é quando eu estou fugindo de mim mesmo, quando eu estou naqueles momentos de desafio comigo mesmo, tentando me encontrar. Que aí a poesia brota, e muitas vezes ela não brota do contexto de vulnerabilidade, brota dessa dor que eu estou sentindo. Então, por exemplo, de começar um curso superior e não conseguir terminar, entrar, sei lá, tentar já 10 faculdades e não concluir nenhuma. E aí a família cobra, o que você faz? Eu sou poeta. Não, mas qual que é o seu emprego de verdade? Sabe? As cobranças, você é pai, você precisa pagar suas contas. E aí, eu até falo, né? Essa porra de literatura te dá o quê? Né? Qual é a utilidade de tudo isso? Então, às vezes brota da dor, mas às vezes brota também de uma noite de prazer maravilhosa. Às vezes eu tô com minha companheira e a gente tá junto na cama, eu fico olhando e falo, cara, eu sou um cara muito feliz, sou um cara muito abençoado. E eu escrevo sobre isso, sobre a percepção do outro, do corpo, do gozo, sabe? Isso é maravilhoso. Só que isso, pro lugar da onde eu venho, não tem tanto valor. Entende isso? Às vezes a academia ou os espaços da onde eu não é o meu território, isso tem mais valor. Para onde eu venho ou por onde eu ando, parece que o que tem mais valor é as minhas dores, é a angústia dos territórios por onde eu passo. Isso para mim dói, porque eu quero falar de tudo. Eu quero falar das vulnerabilidades, quero falar das violências policial, mas eu quero falar do sexo, eu quero falar da borboleta, eu quero falar do meu medo, eu quero falar de broxar no inverno, sabe? Eu quero falar de tudo e de nada ao mesmo tempo. Você se aventurou na prosa, você escreveu contos, né? Sim, sim. Você se encontra mais onde? Porque a poesia, o poema em si, ele é fragmento, né? Enquanto que a prosa é linearidade. Embora você possa ter uma prosa fragmentada e um poema linear, né? Ninguém discute isso. Mas você se encontra melhor onde? Você se identifica na produção literária, na poesia ou na prosa? Nossa, bem difícil responder isso. Assim, eu gosto mais do conto, né? Eu gosto muito do conto. Eu adoro escrever conto, eu acho que essa capacidade de criar personagem, de criar lugar é apaixonante. Eu consigo ser vários no conto, né? São vários de mim dentro de um conto, então eu adoro escrever contos eróticos, contos engraçados. Então as pessoas
quando leio os meus contos também gosta muito. Eu sempre uso muito o eu lírico, né? Uso o eu como o meu personagem principal. E às vezes isso me causa problema, porque as pessoas acham que de fato aquilo ali aconteceu comigo. As pessoas entram nas minhas redes sociais, Abelhão, você tá bem? Tem um conto que eu escrevi, é muito engraçado, cara. Tem um conto que eu escrevi, né? E o eu lírico, o personagem, ele falava que ele nunca tinha chorado, ele não chorou quando a namorada traiu, quando perdeu o pai dele de câncer e tal. As pessoas começaram a mandar mensagem. Abelhão, tá tudo bem com você? Seu pai morreu, tal, pô, meus pesos. Eu falei, galera, é só literatura. Eu me encontro muito no conto, mas a poesia também, ela tem uma capacidade de me fazer sentir vivo, de colorir meu mundo cinza, sabe? Parece que quando eu tô escrevendo poesia, um sol se abre, uma realidade fofinha, canceriana, se abre para mim. Mas ao mesmo tempo aquilo ali também se torna um vendaval. O que é uma realidade canceriana? Uma realidade canceriana, uma boa pergunta, né? Uma realidade canceriana, sei lá, seria uma realidade mais afetiva, onde as pessoas não têm medo nem vergonha de chorar, onde os homens podem... O canceriano é assim? Eu acredito que sim. Eu tenho uma filha canceriana que não é assim. Não é assim? Eu tenho um compadre canceriano que não é assim. Eu tenho uma amiga canceriana, inclusive, Gal, um beijo pra você, que também não é assim, mas eu sou assim. Sou um canceriano, eu sou muito afetuoso, eu sou do abraço, eu choro, eu não tenho medo de falar das minhas vulnerabilidades, né? A gente estava todo um projeto novo também que se chama Depois das 9, né? Que é um projeto no meu Instagram das lives. E aí eu falava, né? A gente estava conversando sobre a importância de chorar e sobre a importância de falar sobre broxar. E isso para mim é literatura e os homens não falam sobre isso, sabe, Grijó? Então eu acredito que a minha literatura, a minha poesia é esse lugar. Então o meu universo canceriano é esse lugar onde a gente pode falar de tudo sem preconceito nenhum. Certo, mas você tá elaborando um pensamento bem interessante, só que é um dado que eu questiono, que é o seguinte: literatura é linguagem. Literatura não é o que você diz, mas como você diz, né? Então, quando você aborda essa realidade canceriana, você aborda de uma maneira literária do abelhão escritor, do abelhão poeta. Então, eu gostaria de ler um outro texto seu, que eu achei também bastante interessante, ele é bem intimista, né? Em que ele diz o seguinte: eu sou a morte de minhas crenças, o silêncio no dia de chuva, as gotas de doçura e o amargo de uma vida inteira. Esse eu lírico aqui, ele é falseado ou ele é um eu de abelhão? Esse é um eu de abelhão. Isso aí foi de uma pura dor, assim, sabe? Tava perdido completamente. E aí a única coisa que me restava era a poesia. Isso aí é minha alma falando. Eu costumo dizer que às vezes parece que os meus textos, que a minha obra são cartas psicografadas para mim mesmo. Eu escrevo, boto para fora, publico, depois de um tempo eu vou ler e falo, olha, isso aqui era para mim, alguma coisa estava falando para mim. E isso foi num momento de pura dor, de pura amargura, perdido, mas também de encontro comigo mesmo, sabe? E a literatura, a poesia me mostra um rumo, me mostra um norte. E é como eu estou aqui hoje, é um norte, é uma possibilidade de dizer, olha, vamos continuar. E é o norte que você mostra para a garotada que trabalha com você como educador social. Me diga, eu tenho muita curiosidade de observar o trabalho de educador social, porque eu não sou educador, eu sou professor de pré-vestibular. É diferente de ser educador, né? Eu educo as minhas filhas, eu não educo os meus alunos. Mas o trabalho que você faz é um trabalho de educação mesmo e sobrevivência, certo? Fala para nós o que é esse trabalho no sentido de como é que você... Eu vou usar esse termo mais sim. Pesado. Como é que você salva essas crianças? Olha, Grijó, eu lembro que o Freire, né, ele vai falar lá, né, eu vou parafrasear ele, né, talvez ninguém salva ninguém, talvez a gente se salve junto. Quando eu estou no meu trabalho de arte, educação, de educador social, muitas vezes o que a gente faz é acolher, é escutar.
né? Muito desses jovens, eles passam por um processo de violação de direito muito duro, sabe? Eles passam por um processo de invisibilidade muito duro, eles só querem existir, só querem alguém para escutar. Maravilha. Então, quando o jovem, ele chega, o adolescente, ele chega nos nossos espaços, a primeira coisa que a gente faz é acolher. Sem julgar sua cultura linguística, sua cultura estética, da onde ele vem, sabe? Sem julgar, só acolher. Acolher, e aí a gente abraça, a gente come música, ou melhor, a gente come junto, escuta música, né? Geralmente eu falo, ei, mano, você gosta de quê? O que você gosta? Ah, eu gosto de escutar um pancadão. Então, vamos escutar então. Aí eles botam lá um pancadão lá, eu trago um lanchinho, e escutando aquele tchu-tchá, tchu-tchá, tchu-tchá. E eu falo, cara, tem uma parada que é parecida com isso aí. É mesmo? É quem é então? Vou botar um Chico Buarque, bota os coisas, mas isso aqui não tem nada a ver não. Fala, calma, escuta a letra, isso aqui também é funk, mano. Bota a batida, aí eu vou trocando, aí já gera afeto, acolhimento, cria confiança. E o menino entende naquele momento que ele fala, pô, aqui é um porto seguro. E muitas vezes o trabalho do educador social é acolher. Acolhe o jovem no espaço de arte e educação e o menino só quer ficar lá. Dormir, só quer se sentir alguém nesse mundo. Bom, olha, esse papo aqui duraria 10 horas. Infelizmente, nosso tempo acabou. Abelhão, muito obrigado, cara, pelos esclarecimentos. João. Muito obrigado pela sua literatura. Muito obrigado por você estar aqui. Espero que você volte. Realmente estou querendo fazer mais para o segundo semestre uma mesa redonda, fazer um vitrine especial com 3, 4 convidados, para a gente poder explicar para as pessoas como é que é esse trabalho. Muito obrigado. Volte sempre. Obrigado, beleza? Grijó. Pessoal, semana que vem a gente tem mais uma edição do Vitrine Literária com Francisco Grijó. Vocês aproveitaram agora esse ótimo papo com o Abelhão. Muito obrigado, um grande abraço para vocês. Você ouviu Vitrine Literária com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores.